Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, no vídeo de hoje a gente vai abordar o tema de por que se você está pensando em sair do CLT, ou seja, largar o seu emprego para viver do mercado de trade, por que você nem deve tentar, né? Não faça isso, nem comece. Nesse vídeo eu vou te explicar algumas razões por que você não deve fazer isso, beleza? E antes de mais nada, vale lembrar aos senhores que esse vídeo é mais um vídeo da série Registro OB. E esse é o registro OB de número 48. Então vocês vão poder acompanhar aí as operações do dia 8/1 de 2026, beleza? Então vai estar passando aí de fundo as operações que eu realizei nesse dia, né? Então, sem mais enrolações, vamos direto pro tema do vídeo de hoje. Eu já vou revelar logo de cara qual que é o ponto central que faz com que a maioria das pessoas que entra de cabeça no trade, né, após largar o emprego de CLT, se fode, tá? E se fode gostoso, não consegue sobreviver aí uma semana, um mês no mercado, tá? E a grande questão é o seguinte, é porque a mudança de ambiente faz com que ele carregue uma pressão extremamente grande nas costas. Veja bem, ele está saindo de um ambiente onde ele está acostumado, que é o emprego normal, onde ele recebe ao final do mês um salário fixo, certo? Quando ele entra no mercado do trade, ele está entrando em um mercado de renda variável. E além disso, é um mercado que não é para todo mundo. E entenda que apenas 5% de todo mundo que começa a operar consegue, de fato, se tornar um trader lucrativo e consistente. Porque esse mercado ele demanda muito do seu psicológico. E não é todo mundo que está preparado para esse tipo de processo. E se de fato você quiser fazer parte desses 5%, você vai precisar enxergar o mercado como ele realmente é, a partir da ótica de quem faz parte desses 5%. E é por isso que eu vou tentar comentar alguns desses pontos ao longo desse vídeo, beleza? E talvez agora você esteja começando a entender que não é tão simples quanto parece e que é mais difícil do que as pessoas apresentam por aí, ser um trader lucrativo nesse mercado. E como se tudo isso não bastasse, como isso não bastasse, a pessoa que ela sai do CLT, ela está saindo de um ambiente confortável, onde ao final do mês ela recebe um salário fixo, independentemente do desempenho dela. Não interessa, né, se você desempenhou um excelente trabalho todos os dias e chega no final do mês, né, no último dia ali, você faz algumas cagadas, comete alguns erros, o seu patrão, ele não pode simplesmente não te pagar, entendeu? Porque tem leis trabalhistas a seu favor, né? Então veja bem, será que você conseguiria entender e sobreviver nesse novo ambiente? Porque olha, chega no último dia, você conclui mais um dia de trabalho e aí o seu chefe, ele aparece para você e ele fala: "Bom, é o seguinte, hoje, infelizmente, você não desempenhou o seu trabalho da melhor forma possível, você acabou cometendo alguns erros, né? E por conta disso, eu não vou poder te pagar. Ou seja, você não vai receber nada. Por mais que você tenha trabalhado ali o mês inteiro, hoje você não desempenhou a sua função da melhor forma, acabou cometendo vários erros e por conta disso eu não vou te pagar. Cara, como você reagiria a esse tipo de situação? Porque no trade pode acontecer exatamente isso, sabe? Você pode ali passar o mês inteiro operando, ter um lucro considerável, né? E aí no último dia você devolve tudo pro mercado porque você não tem preparação suficiente para encarar certas situações, você não tem ainda o psicológico e a consciência necessária para suportar sequências de stop, vários dias seguidos no vermelho, e você também não tem um modelo definido, um modelo que você consegue replicar, ou seja, que te dê continuidade, né? Onde você, ao fazer as mesmas coisas todos os dias, você consegue ter ali uma assertividade boa, tá repetindo isso dia após dia e colocando muito dinheiro no seu bolso ao final do mês. Você ainda não tem esse sistema constante e lucrativo. Você ainda está aprendendo, né? E na maioria das vezes o pessoal não tem o preparo certo para isso porque não encontra. Cara, é muito difícil, é muito raro você ver alguém como eu, por exemplo, que vem aqui no YouTube de forma gratuita, passo diversos conhecimentos, muitos deles que, pô, vale ouro, sabe? Que o pessoal ali costuma cobrar por esse tipo de conhecimento em mentorias, né? E às vezes passa uma coisa mais rasa, né? Aqui não, eu aprofundo vários temas,
faço você enxergar o mercado da forma que ele deve ser enxergado e te ensino a ser lucrativo, né? É por conta disso também que eu tô desenvolvendo um curso totalmente gratuito que eu vou disponibilizar para vocês, mas enfim, eu não quero ficar aqui usando esse vídeo para fazer propaganda nem nada do tipo, por mais que seja um curso gratuito, para quem tá mais tempo aqui no canal sabe qual que é o meu objetivo, sabe que eu, em primeiro lugar, sempre tento ajudar o máximo de pessoas possíveis e que nem eu falei, eu não vou estar vendendo nada, sabe? Tipo, eu não preciso viver da venda de curso, eu ganho dinheiro com o mercado. E esse também é um grande dilema, né? Porque, como eu estava falando, é muito difícil você encontrar nesse mercado, principalmente no mercado de opções binárias, pessoas que realmente entregam um resultado verdadeiro e que sejam transparentes, mostrando os seus dias de vitória e também os dias de perda. Por isso que aqui no canal eu sempre registro as minhas operações, então vocês podem ver ali que tem 3 meses todos registrados aqui no canal, certo? E vocês podem ver que é algo constante e evolutivo, e eu também sou um trader iniciante com banca pequena, sabe? Então vocês podem ver a realidade de muita gente que está começando no mercado. Bom, pessoal, não sei se tá ao som de fundo aí os passarinhos que estão aqui em volta, né? Porque onde eu tô gravando acaba sendo muito exposto ao meio ambiente, ao ar livre. E tem muito passarinho aqui, cara. Maritaca, puta que pariu. É foda de gravar às vezes, sabe? É porque, mano, eu tento postar vídeo todo dia, né? E aí eu acabo de fazer as operações, eu já quero gravar, já quero ver algum tópico pra abordar. E acaba que no horário de manhã, né? Onde eu costumo gravar, tem muito passarinho aqui em volta, né? E eles fazem muito barulho e é difícil, sabe? Eu até tô pensando talvez em começar a gravar de tarde, mas enfim, né, me perdoem se tiver muito barulho de fundo, porém eu tô com um microfone novo, né, inclusive eu queria comentar isso com os inscritos aqui do canal, eu acabei investindo num microfone de qualidade, por conta também de eu estar agora produzindo, né, estruturando, pra, já informando também para quem é novo e tá chegando agora através desse vídeo, e é exatamente o que eu tinha comentado anteriormente, a respeito de que eu estou desenvolvendo um curso, um passo a passo que vai te guiar e te ensinar tudo o que você precisa para se tornar um trader consistente e lucrativo, tá? E o grande fato é que eu fiz um vídeo muito bem produzido, inclusive, recomendo fortemente que vocês assistam se vocês quiserem de fato mergulhar nesse mercado, entender como ele funciona, que é o vídeo onde eu falo que não existe fórmula mágica, não existe um segredo para você ganhar dinheiro nesse mercado. A única coisa que você tem que fazer, e o grande segredo, né, entre aspas, que existe, é você repetir certos comportamentos todo santo dia. Ou seja, você fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, o simples fato de você ter disciplina e ter também o conhecimento necessário, que é o que eu vou estar entregando no curso, porque, cara, é muito amplo. Percebam que quando eu falo de uma coisa, eu sou meio que obrigado a falar outra. Por isso que eu estou desenvolvendo esse curso, porque é muito difícil eu conseguir explicar para vocês certas etapas, né? Porque quando eu falo de uma coisa, eu tenho que explicar outra, entendeu? É que nem eu utilizei no vídeo o exemplo da montanha. Como que eu vou te explicar como que você deve descer da montanha sem se machucar, se antes eu não te ensino como você consegue subir essa montanha, quais os equipamentos necessários para fazer a escalada, que tipo de alimento você deve levar para sobreviver, quanto de água você precisa, qual que é o treino que você deve exercer para o seu corpo, né? Quais músculos você deve fortalecer para ter o melhor desempenho possível durante a sua escalada. Enfim, pessoal, percebam que são vários fatores que vão te levar a, a escalar essa montanha. Então não adianta eu vir aqui e te falar, ó, faz isso e você vai conseguir descer a montanha sem se machucar, se antes eu não te explicar os outros fatores, né, anteriores. É basicamente, pessoal, eu te dar um GPS e falar, ó, é só você seguir esse mapa aqui, fazer essas entradas, que você vai conseguir chegar no seu destino final. Se antes eu não te ensinar a dirigir o carro, de nada vai adiantar, entendeu? Porque na primeira oportunidade você vai bater o carro, você vai passar no semáforo vermelho, porque você não sabe que tem que parar ali, entendeu? Você vai ultrapassar o limite de velocidade, você vai correr mais aonde deveria andar devagar, e enfim.
Percebam, né, eu utilizo essas metáforas aqui no canal sempre para poder exemplificar da melhor forma possível e didática também, para você entender de forma simples, entendeu? Aquilo que precisa ser enxergado, compreendido e executado. E agora voltando para o tema do vídeo de hoje, que é onde a gente estava falando sobre não largar o CLT de imediato, né, porque vale lembrar, senhores, que eu não quero de forma alguma desmotivar você que está pensando em largar o seu emprego, que quer ter uma vida diferente, né, que quer realmente conquistar a liberdade financeira que eu tanto falo aqui no canal. Muito pelo contrário, eu torço pelo seu sucesso, eu quero que você consiga conquistar a liberdade financeira e geográfica também, porque o trade ele proporciona tudo isso para você. Se você, né, se comprometer com o mercado, entender certos pontos, né, enfim. E aí a gente volta naquilo que eu estava falando antes. Mas a grande questão é a seguinte: o que vai fazer você se ferrar, que vai destruir a sua banca no mercado quando você simplesmente larga o CLT e fala: "Ah, agora eu vou viver só do mercado". É a simples pressão que existe em você ter que conquistar determinado resultado. Ou seja, você acaba estipulando metas para si mesmo. O mercado que tem uma renda variável, você quer ter uma renda fixa, você quer manter a mesma rotina que você tinha durante o seu emprego de CLT, porque lá você ganhava um valor determinado ao final do mês. E aí você quer meio que replicar esse sistema em um mercado que é totalmente diferente. E aí você estipula metas, né, de: "Ah, eu preciso fazer R$ 100 todo dia". E o que acontece é que quando você está próximo a bater a sua meta, às vezes você está ali com R$ 80, faltando apenas 20, e você faz uma operação, perde ela, e aí você acaba dobrando a sua mão, faz uma nova operação, e quando você vê, cara, você acabou devolvendo todo o lucro que você conquistou ali no dia, simplesmente porque faltava pouquinho para você bater a sua meta. Então perceba o quão prejudicial é a pressão que você tem nas suas costas, esse peso que você quer carregar, pelo fato de você precisar pagar contas, às vezes você tem uma família para sustentar, mulher, filhos, e você tá com o pensamento certo, você simplesmente quer ter uma segurança, você quer simplesmente garantir que quando chegar ao final do mês você vai ter todas as suas contas pagas, você quer estruturar muito bem, né, criar meio que um planejamento para as suas operações, e aí por isso que você acaba estabelecendo certas metas diárias para você bater, estipulando valores mensais que você tem que atingir, e enfim. Tudo isso simplesmente porque você está com a ideia certa, você quer ter segurança, você quer pagar suas contas, porém você não pode depender do mercado para isso, porque quando você coloca essa pressão, e eu vou utilizar aqui uma metáfora para que você entenda melhor, imagine que tem ali um chefe de cozinha, né, onde ele está ali preparando pedidos para o seu restaurante. E cara, chega um dia que esse restaurante está completamente lotado, né, ou seja, tem vários clientes ali esperando pelo pedido. E você precisa entregar porque, cara, já tem muito pedido atrasado, tem muita gente esperando, e você precisa entregar o próximo pedido o mais rápido possível. E o que acontece? Quando você tem essa pressa e essa necessidade de eu preciso entregar o pedido a tempo, o que acontece? Muitas vezes você acaba se sabotando durante o processo, porque aquele mesmo pedido que você faz com pressa e com a pressão, a necessidade de entregar ele a tempo, faz com que o pedido não seja entregue na melhor qualidade possível, entende? Então esse é o grande lance. Quando você tem essa pressão, ela acaba se tornando uma dependência. O mercado vira uma muleta, onde você depende dele ali para pagar suas contas. Só que, cara, o mercado ele não tá ali, ele não se importa com você, ele não tá nem aí se você tem conta para pagar ou não, entendeu? Então, se você utiliza o mercado de amuleta, pode chegar um dia que ele simplesmente vai embora. E aí, como é que você vai andar se você não consegue se sustentar sozinho com as próprias pernas, entendeu? Por isso que eu aconselho você a simplesmente juntar um caixa, né, e guardando dinheiro ali mês a mês, ter um capital bacana para poder iniciar, entendeu? E de fato não depender do trade. Utilize ele como uma renda extra no começo para você ir sentindo e aprendendo, entendeu? E conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo mais experiência. E aí, conforme você vai evoluindo de fato,
E quando você perceber que em um mês onde a sua assertividade média não é tão alta, ela é uma enfim, quando você perceber que vai ter um mês que vai acontecer diversas adversidades, uma assertividade baixa, mesmo assim você vai finalizar aquele mês com um lucro bacana, tipo um lucro que seria o seu salário, né, o seu salário atual. E você fala: "Pô, espera aí, em um mês com assertividade baixa, onde o mercado não colaborou tanto, eu dei uma fugida ali do gerenciamento, não sei o quê, bá né, que são as adversidades que pode acontecer. E mesmo com tudo isso, você ainda conseguiu sair com um lucro que é equivalente ao seu salário, aí sim você pode largar o seu emprego, porque quando vier o mês bom, você vai ali fazer o dobro do que você faz normalmente no seu emprego atual, entendeu? Então, o grande lance dessa questão toda, dessa grande equação, é que você precisa entender que quando você tem pressão e um peso nas suas costas de ter que conquistar, de ter que lucrar, de ter que bater meta, tudo isso vai te prejudicar. Então você precisa operar com tranquilidade, com leveza. E essa leveza, de fato, só vai ser adquirida quando você começar a operar sem depender do mercado. Onde mesmo em um mês que você fecha negativo, não vai te prejudicar. Você não vai precisar daquele dinheiro para pagar as suas contas, entendeu? E aí aquela automaticamente aquela pressão toda que tinha no cenário onde você depende do trade, onde você não tem mais o seu emprego, onde você largou tudo e falou: "Pô, vou viver do trade". E aí no primeiro mês negativo, fudeu, como é que eu vou pagar minhas contas? Vou ter que pegar empréstimo, nã-nã-nã. Então, cara, perceba que a pressão, o peso em cima das suas costas te consome, e isso não é só no trade, às vezes é vários pensamentos que acumulam na sua cabeça e faz você ficar maluco, cara. Entenda que você precisa de leveza para sua vida, não só no trade, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. O meu conselho é: guarde dinheiro, beleza? Primeira coisa, guarde dinheiro, vai acumulando um capital. Não precisa ser para operar. Pode ser que você desista do mercado, mas só de você ter um pé de meia ali, entendeu? O fato de você ter juntado dinheiro já vai fazer você ser uma pessoa melhor, você vai poder utilizar aquele valor com o que você quiser, né, gastar com uma viagem, ou simplesmente, cara, começar a criar o hábito de guardar dinheiro, porque isso é importante. Eu faço isso todos os meses, né? A maioria do dinheiro que eu consigo acumular durante as minhas operações, os saques que eu realizo, eu guardo quase tudo, tá, pessoal? E utilizo isso na minha banca, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu faço. E quanto mais dinheiro eu guardo, mais dinheiro eu tenho disponível para operar e, consequentemente, mais dinheiro eu vou fazer naquele mês. Entenda que é uma bola de neve a seu favor. Se você gostou dessa ideia e de tudo que eu abordei aqui no vídeo, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, eu peço que se inscreva no canal e deixe o seu like, porque daí o YouTube ele vai entender que você gostou do conteúdo e vai te entregar automaticamente algum vídeo novo que eu produzi aqui, entendeu? Lembre-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. E se você decidir que quer fazer parte dos 5% dos traders que são consistentes e lucrativos, saiba que eu estou aqui para te ajudar. Enquanto eu produzo o curso que vai, com certeza, destravar a sua mente, fazer você sair da Matrix e ver o mercado como nunca antes você imaginou, e isso não é propaganda, não é marketing, eu confio na minha capacidade, eu confio no meu operacional e principalmente, eu confio em Deus que ele tá me guiando, em cada aula para que eu consiga passar o máximo de conhecimento possível, consiga despertar várias pessoas, consiga dar esperança para aqueles que se encontram perdidos e ainda não encontraram uma forma de ganhar dinheiro, conquistar liberdade financeira e geográfica, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do grande Saiyaman.